Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que a nossa mão, a nossa vida está na mão desse Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está, vive está, vive está. Oh, glória! Amém, irmãos? Pode crer que esse Deus está vivo na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você que tiver dízimo ou oferta, quiser vir deixar aqui no gasofilazo, fica à vontade, viu? Deus possa abençoar vocês. Vamos louvar ainda mais um hino para a honra e glória do Senhor. Os irmãos quiserem ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ô glória, sai irmãos, para a honra e glória do Senhor, amém? Esse é o Deus que aí você serve. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto é Ele, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louvado seja o nome do Senhor. O Grupo Alfa agradece a oportunidade e nós vamos orar para a honra e glória do Senhor, amém? Entregar a palavra ao pastor Bosco. Quero dizer que eu não estou vendo criança, mas hoje não vai ter escola bíblica dominical para as crianças, né? Escolinha ali para as crianças. Mas nós vamos orar e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através do nosso vaso, pastor Bosco, amém? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus de milagre, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus digno de honra, de glória e de louvor. Ó Pai Santo, Pai querido, abra a nossa mente, ao nosso coração, a entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa ficar guardada no nosso coração,
porque a tua palavra, Senhor, não volta como cada um de nós chegou aqui nessa noite, mas que nós possamos voltar para os nossos lares, Senhor, cheio do teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que tu nos sonda, que tu nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e sabe a necessidade de cada um de nós nessa noite, Senhor. Então, nos abençoa nessa noite, através da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estar de volta para rever os irmãos, né? Eu estou muito surpreso com o novo visual da congregação, né? A bancada está muito bonita, né? Vocês estão de parabéns, né? Por essa nova bancada, né? Podemos assim dizer, que vocês adquiriram. Irmãos, nós estamos aqui hoje substituindo o presbítero Osés, porque na nossa última reunião com todos os dirigentes das congregações, nós ficamos de, a cada mês, um dirigente de uma das nossas congregações pregar lá na igreja sede e um dos pastores viria estar aqui. Então, eu falei para o presbítero Osés que eu estaria hoje substituindo ele aqui, como ele está me substituindo lá, né? É uma permuta de púlpito para que os irmãos, talvez alguns não o conheçam, lá e possam ter a oportunidade de ver e conhecer o dirigente dessa congregação. Outra coisa também é que nós estamos pedindo às congregações, por onde temos passado, na terceiro domingo do mês estaremos indo a Tavares e estaremos também visitando as congregações da Torre, né, Nazaré de Pocinhos, e nós estamos pedindo que os irmãos orem pelo musical natalino, que este ano será realizado no dia 25 de dezembro, faz parte do calendário turístico da cidade, e esse ano nós estamos fazendo a aquisição de alguns equipamentos para dar uma melhor exibição, né, transmissão, né, com um novo visual, né, isso tudo está sendo investido, e eu peço que os irmãos orem para que Deus abençoe e realmente possamos conseguir os alvos e os objetivos. Nós estamos, inclusive, com o propósito de distribuirmos 200 cestas básicas. Inclusive, se algum irmão aqui da congregação quiser doar, pastor, eu queria doar 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, nós vamos distribuir 200 cestas básicas, esse é o nosso alvo, distribuindo com aqueles bairros mais carentes, né, da periferia de Campina Grande, Glória 3, tem a Baixinha, né, e tem lá a Cachoeira, né, então nós estamos pedindo aos irmãos que quiserem cooperar, que quiserem colaborar, nos procurem, certo? E depois você pode até dizer, pastor, conte aí com 2 cestas básicas, com 5, com 2, com 1, né? Será bem-vinda, amém? Nós vamos, irmãos, ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus, onde nós estaremos trazendo a nossa meditação desta noite. Está lá no Salmo 84, Salmos 84. Esse salmo, ele fala a despeito da nossa subida à casa do Senhor, né, para que viemos e aqui estamos com o propósito de prestarmos adoração ao Senhor. Salmo 84. Nós vamos ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração
Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu servo, do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Pai, queremos te agradecer por essa noite, quando nós subimos a essa nossa congregação, para rever os irmãos, para mais uma vez termos esse momento de meditação, de te prestarmos esse culto que é devido ao Senhor. Te pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos absorver bem esta palavra. Te pedimos por aqueles irmãos que não puderam comparecer, alguns estão enfermos, certamente, outros podem estar trabalhando. Senhor, que eles sejam também assistidos por ti onde quer que estejam. Fala-nos ao coração agora, nessa noite, pois nós te pedimos tudo isto agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de, nessa noite, falar sobre esse salmo e dar um título a esse sermão. E o tema seria Tabernáculo, morada e habitação de Deus. Esse salmo, meus irmãos, como os demais 150 salmos, eles eram entoados em momentos em que Israel, ou o povo de Deus, estava vivendo algum momento assim especial. Vezes, por outra, estavam enfrentando lutas, guerras, batalhas. Outras vezes o povo estava sendo provado, passando por tribulação. Outras vezes o povo estava em exílio. Outras vezes o povo estava em depressão por conta das dificuldades pelas quais a nação toda passara. E cada salmo tem um histórico. Cada salmo desse ele descreve um episódio que aconteceu na história do povo de Israel. E nessa leitura que fizemos deste salmo, o salmista está descrevendo, o autor é Asaf, que era um dos músicos, e ele descreve neste salmo o que Israel sentiu quando passara por algumas experiências em que o povo estava privado de subir ao templo ou ao tabernáculo, e eles tinham alguma coisa que externar diante de tudo aquilo que eles experimentaram, tudo que eles passaram, tanto no exílio babilônico, como também nos momentos em que eles estiveram distantes da casa do Senhor. Mas antes, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre essa expressão que nós encontramos: quão amáveis são os teus tabernáculos. Em primeiro lugar, Asaf está falando da época em que Israel esteve peregrinando no deserto, durante 40 anos. Israel poderia fazer uma viagem em poucos dias, saindo do Egito para a terra prometida, em poucos dias, mas Deus permitiu que eles passassem 40 anos, exatamente para que eles pudessem se desvencilhar, eles pudessem se sentir livres e libertos de toda a idolatria pagã, de todos os deuses que o povo estava convivendo enquanto estavam no Egito. Então eles, para saírem do Egito, Deus levou-os a peregrinar durante 40 anos no deserto, para que eles se libertassem de todo aquele apego, de toda aquela influência idólatra, dos deuses do Egito. Eram muitos os deuses que eles adoravam, até animais, aves, quadrúpedes e répteis. Nós, quando estivemos numa das nossas excursões no Egito, visitamos o Museu dos Faraós, e lá encontramos múmias mumificadas de aves, de animais, crocodilo, pavão, cachorro, gato. Vocês imaginem como o povo era idólatra, E aqui eles mumificavam aqueles animais, aquelas aves, porque eles consideravam animais sagrados. Eles eram considerados animais que tinham divinizações, Eles eram divinos, aqueles animais eles adoravam. E Deus retirou o povo do Egito, exatamente para que eles, durante aqueles 40 anos,
ficassem desintoxicados, podemos assim dizer, de toda aquela influência. Porém, vocês vejam que nem mesmo durante o período que eles passaram no deserto, eles se libertaram, porque foi o suficiente. Moisés subir lá no Monte Sinai, passar 40 dias e 40 noites, e quando Moisés voltou, o povo estava adorando um bezerro feito de ouro. Vocês imaginem como o povo estava tão apegado, que mesmo saindo durante a peregrinação, chegando no Monte Sinai, ainda assim, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E durante essa peregrinação, o povo estava sempre buscando a Deus, adorando através do tabernáculo. E esse tabernáculo era feito de tendas, era armado as tendas no deserto, e eles caminhavam dias, semanas e às vezes meses, e havia uma nuvem que os acompanhava. De dia, aquela nuvem trazia sombra. Quando a nuvem caminhava, eles caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam, e eles então armavam o tabernáculo para prestar culto a Deus. Isso está lá no livro de Êxodo, quando nós encontramos no capítulo 13, versículo 21, que diz lá: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eles paravam, e conforme aquela parada que eles davam, o anjo do Senhor usava aquela nuvem, e o anjo do Senhor ia diante do povo também, e parava aquela nuvem. Então eles ficavam lá e desarmavam a tenda, e ali eles prestavam culto a Deus, através do tabernáculo. Isso durou muito tempo. E, irmãos, depois que o povo aprendeu que Deus estava, a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava presente, se manifestava no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e ele oferecia o sacrifício que o povo trazia para colocar no altar. Havia o pátio em que havia o lugar do sacrifício dos animais, e quando eles estavam ali, eles estavam tendo a oportunidade não apenas de prestar culto a Deus, não apenas de adorá-lo, não apenas de servi-lo, mas inclusive também de estar na presença do Senhor, adorando e servindo durante o período em que eles estavam peregrinando no deserto. Porém, passados os anos, depois, quando Deus levantou os reis de Israel, o primeiro deles, Saul, como vocês conhecem, mas Deus levantou o rei Davi para substituí-lo, porque ele havia saído da presença de Deus, havia pecado, havia desobedecido a Deus. Deus então fez um pacto, uma aliança, podemos assim dizer, com o Davi, que ele haveria de edificar o templo do Senhor. Porém, pelo fato de Davi ter derramado muito sangue, e as suas mãos estavam manchadas de sangue, o Senhor disse para ele que ele não iria, mas sim o seu filho Salomão. Então, Davi, isto é, quando este percebeu que Deus estava pedindo para que fosse erigida uma casa em nome dele, inclusive ele fez até uma pergunta: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Está lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Então, não havia lugar que realmente pudesse dizer: Deus vai habitar aqui, que coubesse. Ele é tão grande. Como eu até já contei aqui uma história para vocês, de uma criança, numa sala de aula, numa aula de religião, a professora perguntou às crianças o que elas pensavam acerca de Deus. E uma disse: professora, Deus é como um Papai Noel, ele presenteia, vive dando presente a gente. Outra disse: Deus é como um carrasco, ele castiga. E cada uma deu sua opinião. E lá no meio daquela sala de aula tinha uma criancinha que era filha de cristãos e frequentava a EBD, né, fazia parte da escola bíblica dominical e aprendera quem era realmente Deus. Ela disse: professora, tia, eu conheço Deus. Ela disse: ah, conhece? Então vem aqui e diga quem é Deus para você, como é que você imagina que é Deus. E aquela criança disse: professora, Deus é tão grande que ele não cabe no mundo inteiro, mas ele é tão pequenininho, tão pequeno, que ele cabe dentro do meu coração. Uma definição
simples, mas que traduziu tudo aquilo. Então, Davi, ele fez essa pergunta: de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Então, ele realmente propôs no coração colocar ou edificar um lugar, porém não teve a oportunidade porque ele tinha suas mãos manchadas de sangue. Então Deus disse que quem iria edificar aquele templo seria o seu filho Salomão, e assim o fez. E esse templo foi construído e foi edificado lá no monte chamado onde Abraão oferecera o seu filho em sacrifício. Vocês prestem atenção que isso é muito importante. Abraão, que era um homem já avançado em idade, sua esposa também, além do mais estéril, Deus havia feito uma promessa que ele seria pai de uma numerosa geração, se ele pudesse contar as estrelas dos céus e a areia da praia do mar, tal seria a sua posteridade. Então ele subiu aquele monte que está em Jerusalém, e lá, depois de ter nascido o seu filho Isaque, Deus disse: agora eu quero esse filho que me seja oferecido em sacrifício. E ele levantou um altar e colocou o seu filho enquanto subia com ele, enquanto ele escalava o monte. O seu filho perguntou: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas onde está a vítima? Ele disse: meu filho, Deus proverá. E ele obedientemente, quando chegou lá no topo do monte, ele simplesmente colocou a lenha, levantou o altar, colocou a lenha e ofereceu o seu filho em sacrifício. E naquele momento em que ele estava para executar o seu filho, ele ouviu uma voz de um anjo dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Meus irmãos, naquele monte onde Abraão oferecera o seu filho em sacrifício, foi edificado o templo de Salomão. Foi exatamente ali, naquele monte. E vale salientar que aquele monte passou a ser o lugar aonde Deus escolhera para lugar da sua habitação. Um grande templo foi ali construído, lugar especial. E o salmista está falando exatamente da continuidade desse tabernáculo, e em especial o templo que tinha sido edificado lá em Jerusalém. E ele começa então a descrever que esses tabernáculos que eram construídos lá durante a peregrinação no deserto, agora tinha sido concluído lá no templo que fora erigido por Salomão. E ele então começou a descrever com as suas palavras o que ele sentia sobre o tabernáculo. E ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Por que ele expressa esse sentimento de admiração? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Sabem por quê, irmãos? Porque aquele tabernáculo, onde eles peregrinavam no deserto, como aquele templo lá de Salomão, era o lugar da habitação, da manifestação da glória, da Shekinah de Deus. Então, por isso que ele fazia uma exaltação aos tabernáculos, porque era o lugar em que Deus se manifestava a sua glória. E ele diz aqui nesse salmo, era um lugar especial, porque ali era onde a sua alma suspirava, era ali onde o seu coração e o seu corpo se alegrava, era ali onde ele exultava a presença de Deus, quando ele estava, ou quando o povo subia à casa do Senhor. E aí eu faço uma pergunta aqui a você agora. Nós subimos nessa noite para prestarmos culto a Deus aqui na Congregação da Liberdade. Nós nos alegramos quando subimos para este lugar. Nós procuramos sentir o ardor, o calor da presença de Deus em nossos corações. Vocês já pensaram como é que nós subimos à casa do Senhor? Com que propósito? Quais as perspectivas que nós estamos aqui?
Alguns vêm à casa do Senhor para ficar curado de uma doença. Isso é muito comum hoje. Outros vêm com o propósito de salvar o casamento que está na iminência de ser destruído. Outros vêm porque talvez esteja precisando de uma bênção na família, um filho drogado, seja qual for o motivo, seja qual for a razão, desemprego. Há muita gente que sobe à casa do Senhor com a finalidade de solucionar os seus problemas, trazer uma solução para problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Nada contra você clamar a Deus e pedir, até porque a própria Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, dá-se-vos-á. Nada contra. Só que esse não deve ser o propósito de nós subirmos à casa do Senhor. Esse não deve ser o motivo, a motivação que nós estamos aqui. Observe que ele diz aqui: a minha alma está anelante, suspira e desfalece, pois pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, a nossa alma se satisfaz, o nosso coração fica plenamente satisfeito quando nós sentimos a presença de Deus. E é isso que ele está falando. Não era para alguém que ia em busca da solução de algum problema, de alguma dificuldade pela qual estivesse passando, mas com a finalidade de sentir realmente como é bom, como é louvável, como é realmente edificante você estar na casa do Senhor com este propósito. Quando você sobe à casa do Senhor, qual é a motivação? O que se passa na sua mente? O que é que se passa no seu coração? Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu já ouvi com esses 2 ouvidos que Deus me deu. Alguém disse assim: eu vou à casa do Senhor porque eu vou me encontrar com a irmã fulaninha, que ela é costureira, está chegando o fim do ano e eu tenho que preparar o meu vestido de Natal. E ela é costureira porque eu sei que nesse período muita encomenda para fazer, a costureira deve estar cheia. Então foi por isso que essa pessoa subiu à casa do Senhor, para se encontrar com a irmã que é costureira. Outro: eu vou à casa do Senhor porque eu estou com o meu carro para vender e fulano, eu soube que ele está querendo comprar um carro, e eu vou falar com ele, eu vou fazer uma proposta. Eu não sei. Talvez alguém: eu vou à casa do Senhor hoje, eu vou subir à casa do Senhor porque eu queria, o irmão fulano de tal, ele é construtor, ele é pedreiro, eu estou com serviço para fazer lá na minha casa e vou falar com ele. Eu sei que ele vai estar no culto, eu vou falar com ele. Meus irmãos, quais são eu podia citar N exemplos, o que é que motivou você subir à casa do Senhor? São N os motivos. E para aqueles que sobem assim, eles não subiram à casa do Senhor para contemplar, como diz o salmista Asaf aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. São por razões e por motivos outros, e não aquele que é o principal. Eu vou buscar ao Senhor porque Deus está presente. Jesus prometeu: onde houver 2 pessoas, 3 ou mais reunidas em meu nome, eu estou presente no meio deles. Eu quero sentir, minha alma suspira, eu tenho sede de Deus, eu quero sentir a sua presença. Aqueles que sobem por outras motivações, eles voltam para casa pior do que chegaram aqui. Sabe por quê? Porque o que os motivou a subir à casa do Senhor não foi sentir a presença de Deus. Ele entrou vazio e vai sair vazio. Nesse versículo 3 do Salmo, o salmista ilustra, ele dá como ilustração 2 aves que estavam lá no tabernáculo, que estavam lá no templo: o pardal e a andorinha. E geralmente quando a gente lembra de aves, a gente sabe que as aves louvam. Alguém já disse que as aves, elas amanhecem, elas acordam para louvar e louvam para dormir. E as aves, elas cantam, chiureiam, elas expressam seu louvor. Eu admiro muito o cântico das aves, e lá onde eu estou residindo atualmente, a gente amanhece e anoitece ouvindo os pássaros cantando. E uma das aves que mais me admira, né, é o bem-te-vi. Eu sou fã número 1 do bem-te-vi.
E eu fico imaginando que quando ela está cantando, aquela ave está cantando, é como se Deus estivesse usando a voz, o cântico daquela ave para dizer: eu estou te vendo, eu bem te vi. Eu admiro muito, dentre muitos cânticos de muitos pássaros, né? Mas o que eu chamo a atenção, irmãos, que as aves, o pardal e a andorinha, ele fala que encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Isso nos fala da habitação das aves, elas escolheram aquilo para habitar, o lugar para elas se sentirem acolhidas, seguras, tranquilas. É lá, o pardal e a andorinha encontrou ninhos para si, onde acolhe os seus filhotes. Elas se sentem tranquilas e seguras. Irmãos, quando a gente sobe à casa do Senhor para adorar o Senhor, a gente sente segurança, a gente sente realmente a presença de Deus nos dando força para que nós enfrentemos as dificuldades, as crises, os conflitos, os problemas, as turbulências, as tempestades. Você às vezes chega aqui na casa do Senhor com o seu coração tenso, carregado de tanta preocupação em casa com A, B ou C, ou no trabalho, desemprego, doença, seja qual for, e quando você vem realmente para sentir, buscar a presença de Deus, Deus começa a falar ao seu coração. É assim que nós devemos nos comportar também quando subirmos à casa do Senhor, como as aves, como o pardal e como a andorinha, que escolhem o templo, né, para fazer sua habitação. E é aqui, meus irmãos, que nós sentimos, como o salmista diz, ele diz: as aves, os pardais e as andorinhas encontrou ninho para si, onde acolhe seus filhotes, e eu, olha aqui, e eu, Senhor, os teus altares. Eu, os teus altares. Porque ele identifica essa comparação das aves com ele, irmãos, porque a necessidade que as aves tinham e têm, também nós temos. As aves louvam a Deus. Jesus disse: olhai para as aves dos céus, não trabalham nem fiam, porém o vosso Pai as alimenta. Olhai para os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, entretanto o vosso Pai celeste vos vestiu muito mais do que Salomão em toda a sua pujança. E Deus cuida da gente, e nós temos muito mais motivo e razão para sermos gratos a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Observe, irmãos, que o altar é o lugar de adoração, é o lugar em que se oferece sacrifício e oferta de louvor. E aí você diz assim: então, pastor, eu vou morar na igreja, eu vou morar lá na congregação, eu vou morar no templo? Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está mostrando que o lugar da habitação de Deus é o lugar onde ele manifesta a sua glória, a sua graça, o seu poder. E é aqui onde nós podemos realmente, irmãos, chegar aqui triste e voltarmos alegres, enfermos e voltarmos curados, em depressão e voltarmos com os nossos corações alegres e felizes. Por isso que ele diz no verso 4, bem-aventurado, felizes são aqueles que habitam em tua casa. Esse habitar na sua casa é você ter o hábito. Habitar significa ter o hábito de lembrar-se de que é aqui o lugar onde nós temos encontros com Deus. É aqui nesse lugar onde nós muitas vezes, irmãos, estamos louvando como as irmãs louvaram a Deus aqui agora, e os cânticos que a gente ouve alegram o nosso coração. E você pode estar triste, pode estar em depressão, pode estar abatido, pode estar angustiado, mas naquela hora você se alegra quando ouve os cânticos que elevam e que exaltam o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Esse hábito de subir à casa do Senhor é como se você estivesse habitando aqui. É o hábito que você tem. E eu quero que você pense um pouquinho, irmãos. Não é que nós vamos permanecer aqui, mas lembrem-se, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 24, Jesus falando sobre aquela mulher samaritana que viera a Jesus. Observem que ela, depois de dialogar com Jesus, ela disse: os nossos pais nos ensinaram que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, é somente lá. E Jesus disse: mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros, autênticos e genuínos adoradores. Não é só em Jerusalém, é em qualquer lugar
Deus procura os verdadeiros adoradores. Isso significa dizer, irmãos, que quando nós estivermos aqui, tenhamos o hábito de adorar e prestar culto a Deus, mas quando a gente sair daqui, devemos continuar na presença de Deus, permanecer na sua presença. Isaías capítulo 6 nos diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e ele teve a oportunidade de ver a glória de Deus. Os anjos voavam, com 2 asas cobriam os seus pés, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 voavam e cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a glória de Deus encheu toda aquela casa, e manifestou a glória de Deus ali, a Shekinah de Deus. Irmãos, é aqui nesse lugar, conforme o salmista diz no Salmo 84, o lugar onde Deus manifesta a sua glória, a sua graça e o seu poder. Continuando nos versos 5 e 6, ele fala sobre a bem-aventurança daqueles homens cuja força está em ti. Ele diz aqui no verso 4 e o versículo 5, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, que muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de algumas decisões, nos encontramos às vezes diante de algumas encruzilhadas, de algumas dificuldades, que a gente olha para um lado, olha para outro, olha para trás, olha para trás, olha de lado para a direita, para a esquerda, olha para frente, eu não estou vendo nada que realmente possa me mostrar que eu vou sair dessa enrascada, dessa sinuca. Mas quando nós estamos já olhando ao redor e não vemos nenhuma perspectiva de que vamos sair daquela encruzilhada e olhamos para cima, então nós vemos o livramento do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Meus irmãos, só quem sabe o valor de estar na presença de Deus e subir à casa do Senhor, vai encontrar forças para enfrentarmos as dificuldades, as adversidades, e Deus vai nos encorajar diante daquilo que nós estejamos passando, e nós vamos nos sentir refugiados e abrigados debaixo das asas e das potentosas mãos do Senhor. Deus é capaz de transformar os lugares secos em fontes. É isso que ele diz aqui nesses versículos 6, principalmente, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, um manancial. A chuva também enche os tanques. Ele mostra também que os sofrimentos e as tristezas que nós passamos, quando nós estamos na presença de Deus, Ele transforma as tristezas e os sofrimentos em alegrias e bênção e conforto. Talvez você não lembre, mas se você pensar um pouquinho, alguma coisa que passou, que você experimentou, que você sofreu na sua vida, você pode dizer, pastor, eu já passei por isso. Eu estava triste, eu estava abatido, estava angustiado, estava sem paz, mas eu busquei ao Senhor e procurei sentir a sua presença, e Deus me encheu o coração de coragem, de ânimo, de disposição, e eu superei aquela dificuldade e venci todos os obstáculos. Sabe, irmãos, isso acontece quando nós realmente temos essa sensação de termos o hábito de subirmos à casa do Senhor, e mesmo estando ausente de estarmos na casa do Senhor, Ele vai estar presente para nos confortar, para nos fortalecer. No verso 7, ele diz que aqueles que realmente pensam como ele está descrevendo, como Asaf está descrevendo, eles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqui, meus irmãos, ele está mostrando que aqueles que assim procedem, eles vão ver que os benefícios, as felicidades, as forças, o conforto, a proteção de Deus estará na vida e no coração daqueles que realmente sabem quem tem crido. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Lembre-se que é que nos diz a palavra de Deus: a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu já passei por certos momentos na minha vida, de desengano, de tristeza, de estar abatido, angustiado, não em depressão, mas quase entrando em depressão. E quando
eu invoquei o Senhor, eu busquei a sua face, aquilo saiu como uma esponja que apaga o que está numa lousa, num quadro, e eu senti-me aliviado de toda aquela tensão emocional, de toda aquela apreensão. E eu acredito que você já deve ter passado por isso. Sabe o que é isso, irmãos? É a presença de Deus na nossa vida, nos momentos em que nós estejamos passando por alguma dificuldade. Lembremos que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Nos versículos seguintes, 8 até o verso 12, ele fala e Deus ouve. E quando ele fala e percebe que Deus ouviu, a palavra que ele ouve Amém, irmãos? Eu acredito que ele está terminando esse salmo, destacando algumas coisas muito importantes para cada um de nós. Primeiro, no versículo 10, ele diz que prefere estar um dia na casa do Senhor do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. Sabe o que é que eu entendo aqui, irmãos? É que essa experiência de quem realmente faz suas as palavras, como o salmista diz aqui, né? No início, né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para ser onde acolhe os seus filhotes, eu, Senhor, os teus altares. Ele está, e ele deixa claro isso, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 ausente na casa do Senhor ou nas tendas da perversidade. E o que são tendas da perversidade, irmãos? São lugares em que você está alimentando o seu coração com coisas que não edificam. Por exemplo, quanto tempo, quantas horas, quantos dias, quantas semanas, comparado ao tempo que você se volta para meditar na palavra de Deus, para meditar, ou dobra os joelhos para orar e falar com Deus, como ele diz aqui, comparado com tempos e mais tempos, dias e semanas que você gasta navegando, ou assistindo, ou vendo coisas que vão poluir a sua mente e que vão levá-lo a pecar contra Deus, ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você dedica? Comparado com o tempo que você deveria estar de joelhos dobrados, falando com Deus, ou lendo ou meditando em sua palavra, buscando a sua face, com aquilo que você gasta com outras coisas que não edificam. Eu vou fazer aqui uma comparação. Nós temos 12 meses ao ano. Pense um pouquinho aqui. Durante esses 12 meses que está terminando o ano, comparado com o tempo que você subiu à casa do Senhor, às vezes, sempre aos domingos, porque durante a semana eu já vim aqui, não tem ninguém. Ninguém, praticamente. Tem o dirigente e a família do irmão e mais 2 ou 3 pessoas. Eu sei que muitos trabalham, sei que muitos estudam, eu sei que muitos estão fazendo suas atividades seculares, né, viajando, trabalhando, mas se nós pensássemos nessas palavras do salmista, conforme ele diz, prefiro estar um dia nos atos da tua casa do que estar 1000 nas tendas da perversidade.
Os outros dias que nós estamos, por acaso, irmãos, nós estamos fazendo nossas as palavras do salmista, como comparado a um dia que ele passa na casa do Senhor? Quantos dias da semana, quantas semanas, quantos meses do ano que está terminando, que você esteve tão voltado para outras coisas que não edificam, que não trazem nenhuma edificação para o seu coração, e você desperdiçou o tempo de estar na casa do Senhor? Me perdoe aqui se tem alguma noveleira, ou se tem algum noveleiro que gosta de novela. Quantas horas você passou na televisão ou na internet vendo coisas que não edificam? Isso seria 1000 dias nas tendas da perversidade. Eu não estou aqui fazendo apologia de que a internet ou que a televisão tem coisas boas, tem coisas positivas. Você vai ver determinados documentários que vai ser muito edificante para você. Você vai assistir determinados programas que vão trazer edificação, vai lhe ajudar em alguma coisa, mas comparado com o nível de tantas coisas que não edificam, são poucas coisas que se aproveitam daquilo que a gente está vendo. E ele diz assim: prefiro estar um dia nos atos da casa do Senhor do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. Nos versos 11 e 12, que ele está fazendo uma avaliação daqueles que contemplam e buscam e admiram o templo do Senhor, o tabernáculo. Ele diz: porque o Senhor Deus, no verso 11 ele diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Sabe, irmãos, Asaf descobriu que essas são as bênçãos que acompanham aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Ele sente que Deus é a sua luz, é a sua proteção, é aquele que realmente está pronto para lhe atender, lhe ouvir e abençoar a sua vida, a sua família e o seu coração. Ele é o doador de todas as coisas. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Enfim, meus irmãos, aqui estamos nós nessa noite, nos átrios da casa do Senhor, mas na realidade, sabe quem é esta morada hoje? Somos nós. Nós é que somos essa morada. Não é esses 4 cantos de parede, não é a igreja do Calvário, igreja sede, mas sou eu e você, cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo do tabernáculo, que era edificado e construído no deserto, passou. O templo de Salomão foi destruído, foi reedificado por Herodes, depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo até hoje está destruído, até hoje só tem pedra, como Jesus disse, não ficará pedra. Jesus falando sobre aquele templo que os judeus estavam admirando, quão magníficos são estas construções. Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, e até hoje está destruído. E uma jovem ontem, numa reunião que eu estava lá da igreja, perguntou: pastor, como é que os judeus estão hoje encarando o sacrifício dos animais que eles faziam e deixaram de fazer? Eu disse: por uma providência de Deus. Por uma providência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não há mais necessidade de haver sacrifício de animais. O Cordeiro de Deus já foi imolado, já foi sacrificado. Não há mais necessidade. Então Deus permitiu que no ano 70 o templo fosse destruído, como até hoje está destruído, para que os judeus não pudessem oferecer sacrifício, porque eles só ofereceriam sacrifício se o templo fosse reconstruído. E Deus até agora não permitiu, porque um dia eles vão perceber. Por isso nós passamos quase 2000 anos sem oferecer sacrifício, porque não era preciso, não era necessário, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João disse quando apontou para Jesus. E só quero concluir aqui uma coisa para vocês: o templo foi destruído. Pastor, e esse templo? Quem é esse templo? Somos nós, eu e você. Se você prestar bem atenção,
Lá no livro de 1 Coríntios, desculpem, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo escrevendo aos Coríntios diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, irmãos? Sabe quem é esse tabernáculo? Sabe quem é essa morada? Sabe quem é a habitação de Deus? Hoje, sou eu e você. Deus habita, Ele tabernacula no meu coração, no seu coração, em nossas vidas. Quem pode dizer amém? Louve a Deus, irmãos, porque você hoje é essa morada. Você hoje é templo do Espírito Santo. Quando o salmista disse: o pardal encontrou casa e a andorinha para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, Senhor, os teus altares. Então a minha vida e a sua vida, nós é que somos esses altares, onde Deus habita, esse tabernáculo. E eu quero concluir dizendo para vocês o que Paulo descreve na sua primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Paulo diz, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3, ele fala que nós hoje é que somos esse tabernáculo, que fomos edificados para habitação, morada de Deus. Observe o que é que ele diz aqui nessas palavras, capítulo 5, versículos de 1 a 3, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Hoje, meus irmãos, nós somos esse tabernáculo. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não deve ser tratado como um inquilino. Ele não deve ser tratado como alguém que alugou a casa para morar, mas ele é dono desta casa. Amém? Nós somos dele, pertencemos a ele. Esse lugar da habitação de Deus é a minha vida, é o meu coração, é a sua vida. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos de ter essa certeza, a fim de que ele possa estar entronizado no nosso coração. Ele é o Senhor das nossas vidas. A menos que você, muitas vezes, trate como servo. Porque há muitos crentes que estão tratando Jesus como servo, simplesmente como servo, e quer se comportar como Senhor. Vocês conhecem muita gente aí que estão dando ordens a Deus, né? Decretando, eu determino, eu decreto que seja feito assim, assim, assim. Irmãos, nós somos servos, e Ele é quem é o Senhor, louvado seja o seu nome. E Ele quer realmente tomar, Ele quer, ó Deus, o nosso Deus, Ele quer tomar o rumo, Ele quer estar no comando, Ele quer estar na direção das decisões das mais simples, as mais importantes da nossa vida, para que realmente seja feito, conforme Ele diz, seja feita a tua vontade. Esse salmo, meus irmãos, nos ensina nos versículos 11 e 12, para a gente concluir, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ele é o Deus provedor, Ele é o Jeová Jirê, como ele disse, como Abraão disse a Isaac, Deus proverá, Jeová Jirê. Ele é o Senhor que está, meus irmãos, nos ensinando a confiarmos e a dependermos dEle.
que há muita gente que mesmo como cristãos, às vezes está dependendo e confiando mais no poder aquisitivo, na sua posição social, no dinheiro, na medicina, no remédio, quando que ele diz, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Mesmo o salmista nos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos no Senhor e em nome do Senhor faremos proezas, amém? Então saia hoje à noite daqui, pensando, eu sou esse tabernáculo, eu sou essa morada, eu sou essa habitação de Deus, eu prefiro estar um dia na casa do Senhor, do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. Esse corpo, esse tabernáculo, é preferível estar na presença do Senhor um dia, do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. E eu acredito que você vai pensar agora quantas coisas você poderia ter evitado na sua vida, quantas tristezas, quantas amarguras você poderia ter evitado se você realmente pudesse valorizar o quanto é importante você ter essa certeza de que Deus habita no seu coração. Amém? Nós vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração, porque nessa noite eu acredito que Deus mostrou a mim e a você que nós somos esse tabernáculo, nós somos esse templo. O tabernáculo foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, mas o nosso corpo não foi destruído. Ele ainda está aqui para que o Senhor possa habitar e está em nossos corações. Amém? Pai, queremos te agradecer, porque nessa noite o Senhor nos trouxe à tua casa, para que aqui pudéssemos, ó Deus, tomar conhecimento. Aliás, a tua palavra assim já nos esclarece. Nós é que somos esse tabernáculo, nós é que somos essa habitação, morada de Deus, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar de tal maneira, que nós possamos alegrar o Senhor, que jamais possamos entristecer o teu Espírito Santo, que jamais possamos apagar ou extinguir a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas, do qual nós somos templo, do qual nós somos habitação, morada de Deus. Abençoe, portanto, a cada um dos teus filhos, que nós possamos sair daqui conscientizados, ó Deus, que amanhã, segunda-feira, terça, a semana, o resto do mês, e o mês que vai terminar o ano e os demais dias do ano, que nós tenhamos pela frente, o Senhor espera que nós permaneçamos na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros, genuínos e autênticos adoradores. Nós te rogamos tudo isto mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se tem alguns avisos, não pode encerrar, né? Queremos agradecer aos irmãos, né? Esperamos que os irmãos possam estar conosco, se possível no dia 25 de dezembro, dia de Natal, para celebrarmos o musical natalino. Amém, irmã? Quer fazer algum aviso? Tá bom, a irmã vai fazer alguns avisos. Oséias mandou deixar os avisos aqui para os irmãos que vai ter uma programação em dezembro, né? É o dia 11, a confraternização Nós da Liberdade, amém, irmãos? O dia 18, o culto de Natal, que é a cantata, né? Que estão planejando para a gente fazer a cantata. Você convida pessoas, chama pessoas, família, vizinho, quem puder trazer. E no dia 25 é o que o pastor está falando, é o musical natalino na sede, amém? Está convidando todos da igreja para participar. Amém, irmãos? Então é isso, e ele disse que vai ficar avisando para a gente ir se lembrando, e quem quiser já ir agendando e convidando pessoas, fica à vontade, viu? Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, irmãos, recebamos a bênção apostólica.
E a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco e recaiam sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para todo sempre.